Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira, uma vida com propósito. Hoje nós vamos falar sobre como crescemos. Com isso eu quero ler com vocês o texto de Efésios, no capítulo 4, do verso 14 e 15, que diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celeste é que você amadureça e desenvolva características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Pernam ali numa infância espiritual e permanecem de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático, é necessário que tenha um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, que é o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus chama e nós respondemos. Mateus 5:9, olha só. Venha, Jesus chama Mateus. Mateus levantou e seguiu. Ele tomou uma atitude. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, eles não compreendiam todas as implicações de seguir a Jesus, mas eles tomaram essa decisão. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que nós precisamos para começar. É decidir se tornar um discípulo. Podemos ser discípulos ou apenas seguidores, como a multidão. Aí você pode falar, mas pastora, eu vou na igreja, eu fui batizado, fiz profissão de fé, tudo certo. É discípulo? Ou você é seguidor? Porque a multidão estava ali, ouvia Jesus, estava tudo certo. Entendia o processo, mas eram apenas seguidores, não eram discípulos. Não cresceram, ainda usavam fraldas e sapatinhos de crochê. Nada molda mais a sua vida que o compromisso que você escolhe fazer. Nada molda mais. Seus compromissos podem se desenvolver a sua vida, podem destruir a sua vida, mas são fatores determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido, eu vou dizer onde é que você está daqui 10 anos. Nós nos tornamos aquilo que nós estamos comprometidos. E é nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida delas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam aí, vagando pela vida. Outros assumem compromissos superficiais, valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer, ficar famoso, e acabam muitos aí desapontados e amargos. Todas as escolhas têm consequências eternas. Logo, é melhor escolher sabiamente. Pedro adverte em 2 Pedro 3:11. É assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Tudo acaba. Então nós devemos viver vidas santas e piedosas. Tem a parte de Deus, só que tem a sua. Tornar-se semelhante a Cristo é um resultado de fazer escolhas em conformidade àquilo que Cristo já falou. É depender do Espírito para nos ajudar a consumar, a fazer, a colocar em prática essas escolhas. Uma vez que a gente decidiu seriamente a nos tornar semelhantes a Cristo, a gente deve começar a agir de maneira diferente. A gente precisa se livrar de hábitos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar a nossa forma de pensar. Seja certo que o Espírito Santo vai ajudar a gente nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês
com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 12 e 13. E esse versículo mostra duas partes do crescimento. Ponham em ação e efetuem vocês. O ponham em ação é o nosso dever. E o efetuem vocês é o papel de Deus. Crescimento espiritual é uma cooperação entre nós e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Não se trata de trabalhar para salvação, porque a gente não pode somar absolutamente nada para a nossa salvação. Ela vem pela fé, é dom gratuito de Deus. Jesus realizou isso em Deus, mas significa levarmos crescimento espiritual a sério. Nós precisamos alterar o nosso piloto automático. Para mudar a vida, a gente tem que mudar a forma de pensar. Porque por trás de tudo que a gente faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. Toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso há milhares de anos antes que os psicólogos tenham essa compreensão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você pode ver isso lá em Provérbios 4, 23. Imagine-se viajando por uma lancha, um lago, com o piloto automático ligado, ou seja, você não precisa mexer em nada, só que ele está indo para o leste. Eu nem sei se o leste fica para lá, eu sou ruim disso. Ele está indo para um lado, e você em determinado momento quer ir para outro. Só tem duas formas de você fazer isso. Com pura força. Você cata ali o leme, vai virando, e para botar ele para ir para o lado que você quer, aquilo vai te causar uma força tremenda, seus braços vão ficar doendo, e vai chegar uma hora que você não aguenta mais fazer aquela força toda, você vai soltar, e o piloto automático vai automaticamente levar o barco para onde ele estava programado para ir. E isso acontece quando você tenta mudar a sua vida pela sua própria força. Você diz, eu vou me esforçar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E não acontece. Porque mudança não é algo natural. Não é algo natural. Mudança, a gente tem medo de mudança, a gente não quer mudar, mas aí entra o Espírito de Deus e a renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Efésios 4, 23, leia lá. Para ser semelhante a Cristo, a gente tem que desenvolver a mente de Cristo. E o Novo Testamento chama isso de um desvio mental de arrependimento. Em grego quer dizer mudança de ideia, metanoia, mudança de ideia. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar, ao adotar a forma de Deus pensar sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre o futuro, sobre todas as coisas. Você assume a perspectiva e o enfoque de Deus. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, Filipenses 2:5, e se divide em duas partes. A primeira, metade dessa alteração mental é para parar de ter pensamentos imaturos, os quais são pensamentos egocêntricos, egoístas, tudo voltado em mim, tudo para mim. A Bíblia diz, deixe de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14, 20. Os bebês, gente, por natureza, eles são egoístas, eles sugam, eles só querem para ele. Na hora que ele aprende que se ele começar a chorar que nem um doido, alguém vai aparecer e dar o que ele quer, ele não para de chorar. Ele é egoísta. E não é isso que Deus tem e Deus quer para a nossa vida. Tem gente presa na imaturidade, cristãos presos na imaturidade. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não é assim que funciona. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que sejamos maduros. Deus quer parar de dar leitinho para a gente, quer dar alimento sólido. E para isso a gente tem que parar de ter pensamento maturo. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a
fonte do comportamento pecaminoso. Romanos 8,5, os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas do próprio ego pecaminoso, do que o ego deseja, A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram no outro e não em você mesmo. Em um grande capítulo sobre o que é o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você conhece 1 Coríntios capítulo 13. Hoje muitas pessoas presumem que maturidade espiritual é a medida da quantidade de informação bíblica e de doutrina que ela conhece. Conhecimento bíblico é muito bom e é importante que a gente tenha. Só que é uma das dimensões da maturidade, não é o todo, é uma das dimensões. A vida cristã é muito mais do que credo, de convicções, ela inclui conduta, inclui caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé, Nossas crenças, elas devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião, uma filosofia, mas um relacionamento, um estilo de vida. É isso que é cristianismo, é relacionamento. Cristianismo é mudança de vida, mudança de pensar. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz que devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazer as coisas que agradam ao outro. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Olha Romanos 15, 2. Pensar nos outros é o cerne, o centro de se tornar semelhante a Cristo. A melhor evidência de crescimento espiritual, e esse tipo de pensamento não é natural para a gente, é contra o nosso natural, é contra a cultura, é raro, é árduo. Felizmente nós temos ajuda. Deus nos deu o Espírito Santo. Por isso, não pensamos de uma forma como todo mundo pensa. A gente pensa diferente, porque nós somos cristãos e o Espírito de Deus nos ajuda e nós vamos contra a nossa própria natureza egoísta para fazer a vontade de Deus. E daqui uns estudos adiante, nós veremos mais ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Não dá mais para ficar usando fralda e sapatinho de crochê. A gente tem que crescer, a gente tem que elevar o nível. E para isso, a gente precisa mudar a mente e as nossas atitudes. Não basta falar da boca para fora, mas a gente tem que expressar isso no nosso dia a dia. Sou cristão e a minha atitude revela isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a alguns estudos. Deus abençoe sua vida. Beijo enorme. Que a paz do eterno Deus repouse sobre você, sua família e sobre a Igreja de Cristo, no nome de Jesus. Amém.